pessoa pessimista vai olhar e vai dizer: você não compra não, pai. Carro dá muito trabalho. Cara, carro vai te dar dor de cabeça. Cara, você não vai conseguir pagar o IPVA do teu carro. Cara, você não vai conseguir fazer a manutenção do teu carro, não. Carro, a segunda família. Você não vai ter condição de bancar o seu carro. Ou seja, ela já chega com tanto pensamento negativo que às vezes você até desiste de comprar carro. E você acredita que isso aconteceu comigo? Eu estava falando assim: eu vou comprar meu carro. Eu vou comprar meu carro. Aí eu estou conversando com os amigos, e os amigos tá, rapaz, tudo que eu falei aqui, eles falaram para mim: rapaz, carro é a segunda família, você não vai conseguir manter seu carro, você não vai conseguir pagar o IPVA do seu carro, você não vai conseguir pagar os documentos do teu carro não vai ficar assim, você não vai conseguir pagar a manutenção. Eu parei e falei: rapaz, esse negócio de carro realmente vai gastar muito, acho que eu vou comprar não. Aí eu fui e comecei a gastar o dinheiro que eu tinha separado para comprar o carro para outras coisas. E aí chegou um determinado tempo, um amigo meu mandou uma mensagem e falou: Eleazar, você quer comprar o carro? Aí eu falei: rapaz, eu acho que eu quero. Eu acho que eu vou comprar o carro. Aí ele falou: ó, se você quiser comprar o carro, eu vendo meu carro para você. Eu falei: e agora que eu estou sem dinheiro, que eu gastei meu dinheiro todo? Aí ele falou assim: não, faz o seguinte, você vai me dar uma entrada de X e você vai parcelar o resto. Eu falei: ô Glória, pode passar esse carro para mim agora. Glória a Deus! Antigamente, eu ficava orando a Deus para me ter um carro. E eu tenho ouvido muitas das vezes para pessoas pessimistas, e talvez, se eu realmente tivesse levado isso a fundo no meu coração, hoje eu não teria meu carro. E aí eu quero contar a bênção para os meus irmãos. Sei, né, que foi um pouquinho atrasado, mas eu estava esperando. Graças a Deus, dá glória a Deus. Glória a Deus, e não me deu trabalho nenhum, meus irmãos. Ó, bênção de Deus. Ou seja, muitas das vezes você está ao lado de pessoas pessimistas, ela vai fazer com que você talvez desista até mesmo dos seus sonhos, desista dos seus projetos, desista das coisas que você almeja. Mas Eleazar, como que eu vou conversar com uma pessoa pessimista? E aí que muitas das vezes pode estar dúvida de vocês. Eleazar, você está falando muito sintoma, mas como que eu vou ajudar essa pessoa? Tem duas maneiras, né, que eu aprendi. Eu não tenho curso presencial, mas eu fiz aquele curso lá pela internet, né? Glórias a Deus. Aleluia! Lá pela internet eu aprendi bastante coisa. Tem duas situações. A primeira situação é você realmente entrar juntamente com a pessoa, você vai entrar no dia a dia dela. E a segunda é a psicologia reversa. E aí eu entro em um detalhe. Você quer ver uma situação que eu vivi? Uma situação que eu vivi com uma pessoa de um destino bem distante. Bem distante. Certa vez eu estava lá, no meu lar, né, uma pessoa bem distante. E eu convivi com uma pessoa que tinha depressão. E essa pessoa, ela estava numa depressão tão profunda, que eu pensava que eu não iria conseguir ajudar ela. Muitas das vezes eu saía de casa preocupado, realmente preocupado, de voltar e ter uma notícia ruim. Certa vez, eu tinha chegado em casa, eu não me lembro onde eu estava. Sei que era de noite já, eu cheguei em casa e as luzes estavam tudo apagadas. Eu falei: ué, essas luzes estão apagadas. Aí eu fui, tomei um banho, fui pra cama. Depois eu olhei e falei: tem ninguém aqui, gente? Aí eu levantei. Quando eu cheguei na cozinha, eu me deparei com uma cena muito difícil. Que cena é essa?
essa mulher, ela estava com a faca na mão. Ela estava com a faca na mão para tirar a sua própria vida. Ou seja, quando eu me deparei com essa situação, eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer? Se eu falar, será que vai derrotar? Aí eu lembrei da psicologia reversa. Eu falei, rapaz, se ela fizer isso, quem me garante que as pessoas vão acreditar que foi ela mesma? Talvez ela poderia até, as pessoas poderiam jogar até a culpa para cima de mim, falando que foi eu que cometi tal ato. Então eu fui lá na cozinha, meus irmãos, não faça isso, tá? Não faça isso. Faça só aquilo que vocês entenderem que é o certo. E se for fazer, se for falar alguma coisa, saiba o que está fazendo. Então o que eu fiz? Eu fui lá na cozinha também. Ela estava com uma faca na mão para tirar a sua vida. Eu peguei uma também. E comecei a fazer a psicologia reversa. Até conseguir tirar a faca da mão dela. Ou seja, eu me expus, coloquei às vezes até a minha vida em risco, mas para quê? Só para tirar a faca da mão dela. Depois daquilo dali, eu tive que ter um trabalho para levar ela para o psicólogo, para ela se estabilizar, para ela voltar à sua vida normal, muitas das vezes pegando ali. Então, só que foi uma situação muito difícil. Por quê? O que você vai fazer numa situação dessa? O que você faria numa situação dessa? Muitas das vezes tem gente que iria virar as costas, tem gente que iria falar alguma coisa, iria capacitar ela para tirar a sua própria vida, e aí eu entro no estado do suicídio. Eu já entro no tema aqui do suicídio. Por quê? Muitas das vezes a pessoa que comete suicídio, ela não quer realmente tirar a sua vida. Ela só quer arrumar uma forma de acabar com o sofrimento dela. Aleluia. Não é verdade? Ela não quer se matar. Ela não quer tirar a tua vida. Ela só quer achar uma maneira de cessar esse sofrimento. Ela está sofrendo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De manhã, tarde, de noite, de madrugada. Dias, meses, anos e assim vai. Ou seja, ela já não tem mais força, ânimo, vigor, não tem mais esperança, não tem mais nada. A única solução que ela achou foi que eu vou tirar a minha própria vida. E aí, eu quero entrar aqui também. Na palavra, tá? E aqui a gente tem que ter a base bíblica, na palavra. Qual é o homem da Bíblia que cometeu um suicídio? A gente pode citar, né? Saul, podemos citar também Judas, certo? E olha a história de Judas. A história de Judas, ela é uma história interessante. Por quê? Porque Judas estava com Jesus, andava com Jesus, sentou na mesa com Jesus, mas vendeu Jesus por 30 moedas. Estava com o mestre, vivia com o mestre, andava com o mestre, mas vendeu o mestre. Só que o detalhe dessa mensagem, ela é mais importante. Por quê? Porque Judas, ele vende o mestre, ele vai sair, e a Bíblia vai mencionar que ele se arrepende. Ele se arrepende e ele volta, certo? Ele volta e fala, toma aqui as moedas de novo. Eu não quero, eu não posso conviver com isso. Aqui que eles falaram, o que foi feito, está feito. Você já entregou, meu amigo. Agora, o que Judas vai fazer? Ele vai sair dali, ele vai procurar, eu não me lembro se é uma árvore, eu não me lembro, quem lembrar aí pode me ajudar. É uma árvore.
Ele vai procurar uma árvore, vai pegar uma corda, vai amarrar no seu pescoço e ele vai se enforcar. Ou seja, ele tirou a sua própria vida. É o que? O suicídio. O suicídio aconteceu por quê? Primeiro, por causa de uma venda. E quando a gente fala de venda, eu posso usar termos. Por quê? Se eu chegar para o presbítero Ricardo e falar assim, olha, alguém me vendeu. Qual é o termo que eu estou usando? Traição. Pode ser diversos outros termos, mas também está relacionado a isso. Alguém me traiu, alguém me vendeu. Não é? Não tem esse termo hoje? Olha, tal pessoa vendeu o outro. Não tem esse termo? Ou seja, pode se atrelar também a traição. Porque se nós olharmos realmente dentro do contexto, nós vamos ver que sim, realmente foi um ato de traição. Por quê? Porque ele estava com Jesus, andava com Jesus, era amigo de Jesus, mas vendeu Jesus. Sabe qual foi a diferença de Judas para Pedro? Sabe qual foi a diferença de Judas para Pedro? É porque Judas, ele achou que a única maneira dele se livrar era a morte. E sabe qual a maneira que Pedro achou de se livrar? Porque ele negou Jesus? Foi pedindo perdão a Deus. Aleluia! Ou seja, muitas das vezes é o perdão, é o abraço, é o aconchego, é uma palavra. E aí eu entro nesse detalhe. Nem todos que falam de suicídio realmente querem tirar a sua vida. Então vamos lá. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Eu vou ler aqui algumas situações. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Vale lembrar que tem uma média que no mundo, a cada 40 segundos ou 1 minuto, uma pessoa tira a sua vida. Ou seja, olha, às vezes a gente está aqui falando sobre o combate à depressão e suicídio e tem uma pessoa agora, nesse momento, tirando a sua própria vida. Isso é uma estatística. E muitas das vezes nós vamos ver que os homens, ele até se mata mais, sabia? Os homens, eles se matam mais. Por que os homens se matam mais? Porque os homens, eles são mais decisivos. As mulheres, isso é estatística, tá? As mulheres, elas tentam, elas chegam no local. Só que o homem, muitas das vezes, quando o homem vai, ele realmente faz. O homem ele é mais decidido, é o mais cara que dá a última palavra. Não, é isso, eu fiz e tu. Acabou. Não é verdade? Eu estou falando uma coisa errada aqui? Não, é verdade. As mulheres, elas tentam mais. Por que as mulheres tentam mais? Vai do sexo, porque o sexo feminino é um pouco mais frágil, certo? Sexo feminino, ele é um pouco mais frágil. Então, tem situações que acontecem que realmente levam a mulher a chegar ao ponto de fazer. Só que acontece uma situação, um perdão de um marido, um choro de um filho, que ela se retrai. Ela fala, olha, não, meu filho está chorando, poxa, meu marido me pediu perdão, não, a irmã lá que eu estava sem falar, eu gosto muito dela, ela veio falar comigo, tá bênção. Ou seja, ela tenta mais, e os homens, eles são mais decisivos. Aleluia! Os homens, quando eles chegam, realmente é para fazer. Então, assim, é bem raro um homem chegar nesse estado. Por quê? Porque o homem ele é mais brucutu, né? O homem tem homem hoje que está fazendo um papel meio, né? Meio diverso. Às vezes a mulher é mais brucutu,
O homem é mais melancólico. Aleluia! Não tem? Não é verdade? Às vezes tem homem que está mais melancólico do que a mulher, né? Agora. Glória a Deus! Né? Ou seja, tem pessoas e o homem, né, por ele ser mais produtor, mais assentido, ele fala, ó, você quer ver? Eu vou te dar um detalhe. Homem não gosta de falhar com palavras. E esse é um dos reais motivos, sabia? Se um homem chegar, se bem que tem homem aí que tá difícil, né? Tem homem aí também tá difícil, né? Mas a maioria dos homens não gosta de falhar com palavras. Se o homem falar aqui, ó, amanhã eu vou te dar essa caneta, ele vai te dar essa caneta amanhã. Se ele falar assim, amanhã eu vou te dar um dinheiro, ele vai te dar o dinheiro amanhã. Porque ele gosta sempre de dar o quê? Com a palavra em dia. Qual é a base bíblica para isso, Eleazar? A palavra do crente é sim, sim, não, não. Passou disso? Aleluia! Certo? Ou seja, então, às vezes o homem ele tem mais a cometer realmente o suicídio. E quais são as situações que fazem com que a pessoa chegue ao cenário de pensar no suicídio? Abandono, violência, medo, trauma, abuso sexual, solidão, estresse, a depressão e a ansiedade também são fatores que contribuem para tal situação. Vamos lá. Eleazar, qual é a base aí que você está falando a respeito desses assuntos que você falou agora? De abandono, de violência, de medo. Por quê? Muitas das vezes, meus irmãos, presta atenção nisso, a maioria das pessoas que sofrem depressão, ela não está passando por isso a partir da idade dela mais longínqua, ou seja, aos 30 anos para cima, ou aos 25 anos para cima. Muitas das vezes, a depressão, ela vem do quadro de infância. Por isso que é importante nós ensinarmos nossos filhos e blindar também os nossos filhos a respeito disso. Além de ensinar, blindar, você também ser um exemplo dentro da tua casa para os seus filhos. Você quer ver? Eu não sei quem estava aqui, mas eu estava. Eu admirei muito a pregação da missionária Jaciane, quando ela estava falando aqui sobre José, né? E ela entrou aqui no quadro familiar, porque é o que ela falou. Tem muitos pais que não sabem lidar com os seus filhos. E também tem muitos pais que não sabem lidar com o problema dos filhos. Tá vendo? Exemplo, o filho que está um pouquinho mais jovem, nos seus 12, 13 anos, está começando a entender a vida, está começando a conhecer as coisas, está começando a entender o que é o certo, o que é o errado, o que é o então, o que é o pecado. Então ela está se achegando agora, está conhecendo coisas novas. Você doutrinou teu filho dentro da palavra, você doutrinou teu filho dentro do Evangelho de Deus. Só que ele não vai ficar 24 horas dentro de um cenário evangélico. Ele não vai ficar 24 horas dentro de uma igreja. Ele vai estar no colégio, onde vai ter pessoas lá do lado dele que não teve a mesma doutrina que ele. Vai ter pessoas ali dentro da escola, ou até mesmo amigos de rua, que não conviveram a mesma vivência que ele, e por ele ter, muitas das vezes, deixar ser influenciado, porque o jovem, muitas das vezes, sim,
deixa ser influenciado por um amigo, por uma amiga. Eu falo porque eu sou jovem ainda, né? Mas eu já passei por essa experiência, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu vivia com pessoas que não eram da minha doutrina, não eram da minha liturgia, e eu entrava muitas das vezes e deixava ser influenciado por eles. Até o momento que eu cheguei no cenário que eu estava com um pé dentro da igreja, outro pé no mundo. E isso é algo preocupante, porque quando você ensinar o seu filho, também entenda seu filho. Não adianta você querer massacrar o seu filho de informação se você não parar para ouvir o seu filho. Tem que parar, tem que ouvir, tem que escutar, tem que entender qual é o cenário da vida que ele está passando. Ó, você quer ver? Tem filho que nem conversa mais com o pai e nem com a mãe. Por quê? Porque não se sente à vontade para conversar. Por quê? Porque se ele falar alguma coisa, ó, se o filho falar assim, pai, eu vou dar um exemplo aqui, isso é claro e objetivo. Você quer ver? O filho chegar para o pai e falar assim, estou com depressão. O pai que não tem sabedoria vai dizer, você está endemoniado, cara. Isso é besteira, isso é frescura. Tem outras palavras lá que a gente não pode falar, né? E hoje em dia a gente não está podendo falar algumas coisas, mas ó, você está partindo para um lado que não é do seu gênero. Você está mudando de gênero, né? Tem pai que não tem maturidade e vai chegar e vai falar essas coisas para o filho. Mas faça um teste, chega em casa e pergunta para o seu filho, olha, como é que foi teu dia hoje? Eu posso ajudar em alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? O que eu, como teu pai, ou eu, como sua mãe, o que a gente pode fazer para agregar no seu dia a dia, meu filho? No seu dia a dia, minha filha. Meu filho aqui, ele tem total liberdade de falar qualquer assunto comigo. É mentira, cara? Todo assunto, até mesmo se ele vinha falar coisa que realmente não é coisa de se falar, mas ele tem que falar para mim. Porque quando ele fala para mim, eu ensino ele o certo. Agora, pai que não conversa com o filho sobre o dia a dia do filho, está deixando o filho viver da maneira que quer. Depois não vai reclamar quando ele fazer o que ele quiser. Aleluia. Depois não vai reclamar que quando ele chegar na tua casa, não te dá bênção, virar as costas para você, não falar nada com você, ou até mesmo entrar em cenários aí que a gente entende, né? Que é cenário que não é para nossos filhos cristãos. Ou seja, dá atenção para o seu filho, dá atenção para a sua filha, para eles não terem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu não quero que levante a mão não, para não se expor. Mas alguém aqui, responde para você, alguém aqui já foi maltratado na sua infância? Gente, é terrível, cara. Ainda mais com o povo de antigo, né? É João, né, meu irmão? Né, irmão? Como que eram os pais na época, na antiguidade? Era muito mal, né? O povo ali era mal. Mas eles eram mal porque por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Porque hoje, né, a gente está tendo mais acessos a diversos assuntos e também estamos conseguindo aplicar dentro das igrejas. Exemplo, essa palestra. Se você pegar há 10 anos atrás, não tinha palestra de suicídio e depressão. Por quê? Porque era pregado que a depressão era coisa do diabo, certo? Ou seja, então esses assuntos que são assuntos que está passando a hora muito rápido. Esses assuntos, né, são assuntos que travaram certamente pessoas na sua infância. Olha, abandono, trauma, abuso sexual,
que também é algo que é terrível. Eu conheci uma irmã e ela falou para mim que ela foi abusada na adolescência, né? Na adolescência. E ela teve um filho do abuso. E ela decidiu continuar com o filho. Mas todas as vezes que ela acordava e olhava para o filho, ela lembrava do ato. Ou seja, durante toda a criação do filho, ela sofria, ou seja, é uma coisa muito pesada. E isso mexe aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu quero, é porque a hora já está avançada, tá bom? Mas eu quero ir para aqui também, dentro da Bíblia. Abra aí a sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 4, no versículo de número 3. Nós vamos estar falando a respeito de passagens bíblicas que nos mostram pensamentos e frases depressivas. Olha aí, quem achar, me avisa aí por favor. Quem achar, levanta a mão. Se achar primeiro, levanta a mão aí em nome de Jesus. Achou? Jonas capítulo 4, versículo 3. Pode ler pra gente, em nome de Jesus? 4, 3. A paz, igreja. Amém. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha o que Jonas, no seu momento de... Eu posso entrar aqui num momento triste. Ele fala: peço-te, Senhor, tire a minha vida. É melhor eu morrer do que eu ficar vivo. Olha, dentro da Bíblia, Jeremias, capítulo 20, versículo 18. Acha aí, irmãos. Se eu achar primeiro, eu vou estar lendo, tá bom? Mas quem achar, levanta a mão ali em nome de Jesus. Achei. Ó, Jeremias, capítulo 20, versículo 18. Por que saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consuma de vergonha os meus dias? Então pergunta. Ou seja, Jeremias amaldiçoando o dia do seu próprio nascimento. Você quer ver outro? Abre aí a sua Bíblia em Jó, capítulo de número 3, versículo de número 3. Vai anotando aí também, chegar em casa, dar uma lida no contexto, tá bom? Isso daqui são frases e versos relacionados a pensamentos e frases depressivas, tá? Jó, capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim, ó: pereça o dia que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Olha a frase pesada que Jó fala. Olha a frase pesada que Jonas fala. Entenda, qual foi o cenário que Jonas passou? Jonas passou por quê? Olha a turbulência. Quem conhece aí, levanta a mão, para mim não precisar pesar e ganhar tempo. Todo mundo conhece aqui a passagem de Jonas. Olha o sofrimento que Jonas passou, certo? Agora, olha o sofrimento que Jó passou. Jeremias, nem se fala. São pessoas que em certos cenários, eles até falaram. Eu não posso afirmar que eles estavam com depressão, mas podem ter falado naquele momento de tristeza. Uma coisa é tristeza, outra coisa é o quê? Tristeza profunda, né? Então vamos saber diferenciar. Jó capítulo 6, versículo 2. Olha aí Jó de novo. 6, versículo 2. Vai dizer assim, ó Senhor, a minha alma de fato, ó Senhor, se minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança, se pusesse a minha miséria, lá no versículo 8 vai dizer:
Quem dera se cumprisse o dia do meu pedido, e que Deus concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Olha só, olha a palavra que Jó está falando. Deus, solta a mão em mim, me amassa, me esmaga. Salmos 42, no seu verso de número 3, vai dizer assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, aonde está? Faz uma pergunta: onde é que está teu Deus? Ou seja, o choro dele tem sido um alimento dele. O alimento do crente é o quê? É a palavra, não é o choro. Então, se eu estou me alimentando do choro, o meu espírito está abatido, está seco, igual Provérbios 17, 22, tá bom? 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Se eu não me engano, vai estar falando a respeito de Ana, tá? Quando Ana chega ali, realmente eu não estou lembrando, mas os irmãos, esse meu irmão está falando a respeito de Ana, que Ana se inclina e ela, amargura de alma, certo? Ou seja, Ana está passando o processo. Qual foi o processo que Ana passou? Humilhação, ou seja, estamos vendo personagens importantes na Bíblia, muitos até heróis da fé na Bíblia, que tiveram seus momentos de tristeza. Agora, para encerrar, o que Deus diz sobre a depressão? Mateus capítulo 21, capítulo 11, versículo 28, né? Vai dizer o que? Mateus capítulo 11, versículo 28, vai dizer assim, ó: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos lá, Salmos 46, no seu verso de número 1. Salmos 46, verso de número 1. Quando eu falar esses versículos aqui, os irmãos dão glória para Jesus, amém? Porque esses versículos aqui são muito importantes, tá? Olha o que Salmos 46, verso 1 vai dizer: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aleluia! Ele é o socorro bem presente na angústia. Salmo 34, verso 2: gloria-se, Senhor, a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos escolher a Bíblia aí, meu. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Né? Glória a Deus. Eu vou dar uma corridinha aqui quanto tempo? Eu só tenho 5 minutos, tá bom? 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Dá glória a Deus. Meus irmãos, Isaías, capítulo de número 53. Essa, se você não dá glória, você está mal mesmo. Aí eu vou dizer que o negócio está difícil do seu lado. Isaías, capítulo de número 53, no seu verso de número 4. Vem, vamos estar lendo. Certamente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e todas as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que o versículo 4 vai
dizer: certamente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, porque Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente, é o papai grandão da Galileia, é o que está aqui, é o que está falando contigo, é o que está falando comigo, é o que está aqui no nosso meio. Só quem está sentindo o papai grandão aí, dá um brado de glória bem forte para Jesus. Aleluia. Meus irmãos, para fechar, meus irmãos, para fechar, como vencer a depressão espiritual? O primeiro detalhe, com a palavra de Deus, praticando o que a Bíblia ensina, é a melhor forma de vencer. Ou seja, eu só vou vencer a depressão espiritual a partir do momento que eu começo a me